Bom dia, bora lá? Vamos começar então a nossa Daily do Vendedor. Hoje vamos falar sobre apresentação de proposta. Lembrando que a Daily do Vendedor é a minha contribuição para você bater meta esse mês e todos os dias que estão por vir. Então acontece aqui de segunda a sexta-feira às 8h25. Então a gente tem sempre estar aqui com um tema diferente, focado no ajuste que você precisa fazer para atingir as suas metas. Hoje na nossa Daily tem um assunto muito bacana que é apresentação de proposta. Esse é um momento da venda onde os vendedores mais tremem, para falar a verdade. Apresentar a proposta. Eu sempre vejo os vendedores sempre me perguntam, na verdade, nas operações que eu acabo implementando, como é que eu faço a apresentação? Eu falo direto o preço, ou eu falo o preço e já justifico o porquê daquele preço. Ou então, Diego, será que eu, em vez de falar o preço, eu mando um e-mail com a proposta? Sempre vem essas dúvidas. As pessoas, os vendedores, têm medo de falar o preço na hora da venda. E esse é um dos maiores erros. A maioria das vendas que são perdidas durante o processo de fechamento é no momento que fala o preço. Porque fala o preço sem confiança, através disso gera dúvidas na cabeça do cliente, já vem a objeção de que é caro. Então o vendedor ele vai para a reunião com medo na hora de apresentar a proposta de valor ali, o preço na verdade, né? Não é a proposta de valor, é o preço. Então ele vai com medo já na hora de apresentar o preço, por receio do que o cliente vai pensar lá do outro lado. Às vezes, na cabeça dele, o produto é caro. Ah, meu produto é caro cobrar 2.000, 3.000 reais do cliente todo mês. O cliente vai dizer que é caro. E aí, cria essa barreira. E na hora de apresentar o preço, ele fala sem confiança, com medo. Muitas vezes ele fala assim: oi, fulano, então, o preço aqui, a mensalidade é 3.000 reais, é 2.990 por mês. Mas fica tranquilo que se ficar pesado, a gente vê um descontinho para você fechar. Já errou. Ou então, não, o preço aqui é 2.990 por mês, mas a gente já aberta a negociação. Outro erro. Não, mas o preço é 2.990, mas para a gente fechar agora, tem 20% de desconto. Outro erro. E eu tenho certeza que você que trabalha com vendas já viu alguém fazer isso ou você já fez isso. Vender pelo desconto. Ah, o preço é tanto, mas tem um descontinho para você aqui para a gente fechar. Aí acontece muitas vezes que o lead ele não fecha, ele não responde. Ou ele fala ali, não, ainda assim é caro, eu vou pensar aqui. Eu vou pensar e você não contorna essa objeção. Deixa aí ele pensar e esse pensamento às vezes dura meses, anos e você não fecha. Então eu quero trazer para vocês aqui como você vai conseguir fechar a reunião, fechar a venda na reunião, apresentando o preço, apresentando a proposta do jeito certo. Se você me acompanhou aqui nos últimos dias, você deve ter visto ali como que a gente faz para conduzir uma conversa por telefone, uma conversa de venda, de agendamento de reunião, como você faz para conduzir uma reunião e quais são os comportamentos que você precisa ter durante uma reunião, tá? Então, eu não vou contextualizar tudo de maneira completa de novo de como você vai conduzir a reunião de venda. O que eu vou fazer basicamente é falar aqui para você de que forma, como você vai apresentar a tua proposta, apresentar o preço para o teu cliente e fechar a venda na reunião, tá? Primeira coisa, vamos lá, vou dar uma breve recapitulada, não vou entrar de maneira profunda. Você vai conduzir a reunião através de perguntas, fazendo essas perguntas de maneira estratégica. Você precisa entender qual que é a situação daquela empresa que você está negociando. Você precisa levantar quais são as principais dores que eles têm. E antes disso, você já tem que ter em mente quais são as principais objeções que o teu produto causa. E que o processo de venda que você tem também podem causar na cabeça do cliente, tá? Então, beleza. Você vai fazer todo esse processo, levantamento de situação, levantamento de dores. Você vai mostrar o impacto dessa dor, o impacto que a tua solução pode levar para a operação daquele cliente.
Depois disso, você vai validar o evento crítico, qual é a data-chave que existe naquela empresa para resolver essas dores ou para atingir esse impacto. E você vai definir qual que é o processo decisório. Beleza? Antes disso, daí no meio disso, na verdade, você tem a demonstração do produto, que é o que a gente falou ontem. Levanta a situação, levanta a dor, mostra o impacto, valida o evento crítico, faz a demonstração do produto, faz o processo decisório. Lembrando que o IC do SPICE, ele não é cronológico, não precisa ser cronológico. Então você não precisa mostrar o impacto e depois descobrir o evento crítico. Você pode descobrir um evento crítico e depois trazer o impacto, beleza? E a demonstração vai ficar entre esses dois. Bom, agora, chegou na hora de apresentar o preço. Vendedor sem confiança, o que precisa fazer? Primeira coisa, postura. Ontem a gente falou do talker, né? Do tom de voz ali que você precisa ter, fazer anotações. Isso é extremamente importante, né? Você utilizar o seu tom de voz, fazer perguntas, ouvir e espelhar, fazer anotação, enfatizar e repetir. Isso é essencial. Na hora que você for apresentar o preço para o teu cliente, você vai relembrar tudo o que você falou. Então, antes de falar o preço, você vai trazer à tona para ele de novo os problemas, para depois avançar. Eu vou trazer aqui uma situação real que eu fiz com um cliente que entrou recentemente, que a gente fechou. O ciclo de venda com eles foi de 2 dias. E foi uma venda de... Ó, o balãozinho. E foi uma venda de R$25 mil. Tá? A gente saiu da call praticamente fechado, no dia seguinte a gente fechou. Não consegui fechar na call, mas não foi por falta de esforço. Então eu vou trazer para vocês aqui o que eu fiz. Primeira coisa, eu isolei todas as objeções antes de apresentar o preço. Antes de apresentar o preço, eu isolei as objeções. Então vamos lá, eu mapeei que era uma empresa de software tradicional há mais de 20 anos no mercado, que tem um potencial gigantesco, que vende para indústrias. Então eu já descobri qual era o perfil de cliente ideal, que eles mais se tinham dentro da base. Eu descobri qual era o processo de venda, que eles só tinham um consultor, que só vendia inbound. Então eu fiz um mapeamento completo daquela empresa. E na hora de apresentar a proposta, eu falei da seguinte forma: fulano, vamos lá, a gente já viu muita coisa aqui, vocês já entenderam qual é a metodologia que eu aplico. Eu quero entender uma coisa. Esquece o preço que eu vou apresentar para vocês. Imagina que não existe. E aí eles começaram a rir. Como assim? Não sei o quê. Então eu falei, não. Esquece. Tirando o preço que vocês vão conhecer. Tá? Essa metodologia, o que eu trouxe para vocês aqui, vocês acreditam que vai ajudar vocês a dobrar esse resultado que vocês têm hoje? Com esses processos, com essa metodologia? Aí eles, não, tem que ver outras coisas, já começaram a trazer objeção. Não, não é isso. Eu quero entender se vocês acreditam que isso funciona. Ah, Diego, a gente já tentou fazer no passado e não funcionou. Olha só. A gente já tentou fazer no passado e não funcionou. E ainda agora a gente teria que contratar 2 pessoas, 2 pré-vendas para começar esse processo e tal. E aí, para até contratar, tem que saber o salário dessas pessoas, a gente tem que achar o espaço físico deles aqui da empresa para eles participarem, para eles trabalharem, tem que ver material. Então não é assim e tal para dizer. Aí eu falei, beleza, algum outro ponto? E eles, não, é isso. E eu, perfeito. Quando vocês tentaram fazer no passado, vocês tinham essa proposta de estrutura que eu trouxe para vocês? Não, da outra vez lá foi muito diferente. Não era assim tão bem estruturado como está falando. Não tinha esses resultados que você já falou que tem com outros clientes, que você mostrou pra gente. E eu, perfeito. Outra coisa, então está superado isso. Já estamos aqui entendidos de que é algo diferente e que com certeza vocês entenderam que vai gerar muito valor, certo? Sim, certo. Perfeito. Quanto aos pré-vendas, ter que contratar 2 pré-vendas. Você me disse a questão de espaço físico, que tem que achar o espaço físico dentro da empresa para eles trabalharem, tem que ter computador, essas coisas. Concorda comigo
que dentro desse processo que a gente vai implementar, a gente vai passar 30 dias selecionando essas pessoas para contratar, enquanto isso a gente vai estruturando toda a área? E ele, sim. Então, vamos lá, 30 dias, você não acredita que é suficiente para que você tenha o espaço adequado para essas pessoas com os materiais, o computador? Não, dá tempo sim. Então, superado. Agora é só querer fazer. Outra coisa, questão salarial. Quando você contrata um profissional, você tem expectativa de pagamento. E eu digo para vocês, um salário fixo de tanto, mais a comissão variável que a gente estrutura, não vai chegar tão caro. Você acredita que esses valores se encaixam no orçamento de vocês para a contratação desses profissionais que, pelo LTV que vocês têm, de 36 meses, o ticket médio de R$2.000, cada venda gera 72 mil de resultado. Se esses pré-vendas conseguirem gerar pelo menos 4 reuniões a mais por semana, mantendo a tua conversão ou até diminuindo um pouco a tua conversão que hoje do lead de indicação inbound, você acredita que pelo menos 3 vendas a mais não aconteçam? Ou seja, tá pago, concorda comigo? Ah, concordo. Ou seja, investimento baixo, risco praticamente baixo. Praticamente zero. Certo? Certo. Então, dito isso, bora fechar? Nem falei o preço. Não, mas calma aí, quanto que você vai cobrar da gente para fazer isso? Boa, vamos lá. Aí eu trouxe para ele o investimento e falou, R$25.000 pra gente fechar agora. E eles, a gente tem que conversar aqui, mas por quê? Não eram aqueles pontos que vocês tinham que validar ali? Agora eu quero entender. O que falta pra gente fechar? Não, é uma questão de decisão interna. Nossa, mas me coloca nessa decisão. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ajudar vocês a tomar essa decisão. Aí eles falaram, não, mas é que, tem que ver, porque a gente já tentou fazer isso antes, voltou. Falei, mas eu achei que a gente já tinha superado isso. E aí? Bora avançar? E aí a gente ficou conversando ali, daí o pessoal trouxe mais outras dúvidas mais operacionais, aí pediram para eu trazer exemplo de estruturação que eu fiz em empresas do porte deles, que já tem bastante tempo de mercado. Aí eles começaram a trazer outros pontos, que aí eu vi que não era mais a dúvida em relação à estrutura que eu propus em fazer aquilo acontecer. Era muito mais a questão de buscar referências minhas. Tipo, beleza, tem 15 anos de experiência em vendas, mas o que tá faltando? E aí, com isso, eu fui tirando da frente. E aí um deles tinha que sair da reunião ali. E ele falou, bom, amanhã a gente vai bater o martelo. Aí eu falei, o que vai acontecer de hoje para amanhã que não dá para resolver hoje? Sou chato. Aí falou, não é isso, é só a gente botar a cabeça no lugar e tal. Eu falei, eu conheço essa historinha. Vocês vão deixar para depois, igual vocês falaram antes, que eles falaram que, talvez daqui 1 mês, 2, daí eu já joguei, beleza, daqui 1 mês, 2 para começar a fazer, você quer passar o ano sem bater meta, como vocês estão fazendo? Não sei, então, vamos lá, bora. Acelerei. Aí no fim, não fecharam na hora ali, mas no dia seguinte me chamaram perguntando mais algumas dúvidas, e daí, né? Diego, vamos lá, que garantia você dá que a gente vai ter o resultado? Aí eu falei, olha, o que eu posso garantir é que eu vou entregar a melhor condição para que vocês batam meta, que vocês façam o resultado. Eu não posso garantir pela competência do teu time. Porque se o teu time não engajar, o teu time não fizer o que eu orientar, não vai dar certo. Você garante o seu time? Você garante que o seu time é bom, que o seu time vai seguir? Não, meu time eu garanto. Bota minha mão no fogo. E eu, perfeito, eu garanto o meu. Bora fechar? Aí ele, vamos fechar, Diego. Aí eu falei, tá, quando é que a gente começa? Podemos começar amanhã. Fechou, bora. Chegando no escritório eu já te mando o contrato e o sinal ali de 10 mil pra gente iniciar o projeto. E foi, fechamos, 25 mil. Então na hora que você for apresentar o preço, confiança, antes de você mostrar a tela com o preço, tira da frente qualquer objeção que possa aparecer. Tira da frente qualquer objeção que você possa
que possa aparecer para você. Faça o cliente se imaginar usando a solução. Fulano, você consegue se ver utilizando isso no dia a dia? Você consegue enxergar o quanto isso vai gerar de valor para a tua operação? Quanto vai te ajudar a economizar dinheiro? Ou a ganhar mais dinheiro? Ou a manter mais os clientes que você tem na base? Ou a melhorar a experiência dos clientes? Tá claro para você o ganho? Tá claro. Aí, uma coisa importante, não dá às vezes para mensurar qual que é o ganho que o cliente ele vai ter. Por exemplo, não dá para saber se vai ser 1.000, 2, 3, 4 mil de economia ou de receita. Muitas vezes é imensurável. Quando é imensurável é melhor. Porque óbvio que você, vendedor, precisa dominar 3 coisas que você precisa dominar na hora de fazer uma apresentação de proposta, na hora de fazer uma reunião. Mercado, tem que dominar o mercado, tem que dominar produto. Dominar produto não é saber todos os detalhes do produto que você está vendendo, do software, do que você está fazendo. Mas você tem que dominar mercado, tem que dominar o serviço que você tem, o produto, e você precisa dominar a técnica de venda. Essas 3 coisas. Porque se você só domina mercado, vira um negócio relacional. Eu entendo de mercado, eu vou conversar sobre mercado, mas você não vai saber apresentar fazer uma apresentação, uma demonstração do que realmente importa para o cliente. Você não vai saber conduzir ele para o fechamento. Não vale de nada você conhecer só mercado. Se você conhece só produto, e a maioria das empresas de software nascem através de um desenvolvedor que virou CEO e conhece produto e às vezes nem tanto de mercado, ele vira muito técnico na demonstração. Então ele está o tempo inteiro vendendo funcionalidade e o cliente não compra a funcionalidade. Se você entende só de técnica de venda, não entende de mercado, não entende de produto, você provavelmente vai vender o que não existe. Porque você não vai entender o contexto de tudo. E você vai vender por vender. Aí vai virar basicamente aqueles vendedores que não são bem vistos, né? Que fala e engana. Então você precisa dominar os 3. Mercado, produto e técnica. Com essas 3 áreas dominadas, você vai conseguir desenrolar muito melhor as suas reuniões. E na hora de apresentar o preço, não trema. Não trema. Tira da frente qualquer objeção, apresenta o preço e não tenha vergonha de pedir o fechamento. E aí, vamos fechar? Não, calma, que não sei o que. Tá, o que falta pra gente fechar? Ah, é isso. Encontrou a objeção? Contorna a objeção. Quebra a objeção. Resolvido isso, mais alguma coisa? Ah, é que tem... Quebra a objeção. E agora? Bora fechar? Não, é que tem que... Tira da frente de novo. E vai pro fechamento. Tenta descobrir a raiz daquela objeção. E a gente vai falar de objeções aqui na dele também. Beleza, pessoal? Então, na hora de apresentar a proposta, confiança, tirando da frente qualquer possível objeção que venha aparecer. E às vezes, na maioria das vezes, está muito na mentalidade da pessoa que está indo para a reunião. Então, você que é vendedor tem que ter a mente forte. Você não pode entrar numa reunião ali atiradão na cadeira, às vezes, ou todo procochô, não, postura, para cima. Entende? Então, na hora que você for apresentar a proposta, você tem que passar a maior seriedade possível. Tem que saber usar o teu tom de voz também. Então, faça isso. Beleza? Faça isso que você vai vender mais. Siga esse passo a passo que eu trouxe aqui, que você vai vender mais. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Postura, confiança, mentalidade forte. O ciclo do vendedor é receber não. Então, você já está cansado de receber não, você não pode desistir, você tem que continuar. Porque entra na reunião pensando, agora vem o sim. Nessa reunião vem o sim. Tanto quando eu fui fazer essa reunião que eu mencionei para vocês, eu já pensei, cara, eu vou fechar com eles. Então a minha mentalidade, a minha cabeça já foi programada em fechar. Eu fiz uma apresentação super detalhada. Foi uma venda de 25 mil, que durou 2 horas de reunião.
Porém, eu fui extremamente detalhista em entender o processo deles, trazer algumas propostas de valores para eles, trazer sugestão do que eles poderiam fazer hoje já para melhorar sem a minha ajuda, sem a minha consultoria. Fui extremamente detalhista. No final, fechei uma venda de R$25.000. Então, se você quer fechar altos tickets, se você trabalha com venda de software, quer fechar bons projetos, mensalidade, me acompanha aqui, acompanha a Daily do Vendedor, pega esses insights, né? Pega o código, que daí você vai vender mais. Beleza? Então, a minha contribuição de hoje foi essa, beleza? Então, essa foi a Daily do Vendedor número 9. E amanhã eu te espero às 8h25 para a gente ajustar, falar ali sobre um novo tema, tá? Então amanhã, 8h25, não esqueça, esteja aqui, que a gente vai falar sobre as ações ali para a gente gerar mais reuniões, tá? Ações para gerar mais reuniões. Então, você que trabalha com venda de software, né, que trabalha com venda B2B, a gente vai falar sobre algumas ações para você gerar mais reuniões, tá bom? Então, estamos juntos, um bom dia, bom final de semana, amanhã já é sexta e dia de fechamento, tá? Dia de bater meta, a meta semanal tá na porta. Até mais!